Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus novamente. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos adorá-lo agora através da ministração da palavra. Livro de Salmos, capítulo 23, versículo 1 ao 4. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 3, parte B. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Tu és o Senhor, ó Pai querido, de todas as coisas, o Senhor das nossas vidas, e agora estamos diante da Tua presença pedindo, Senhor, venha nos dar a direção, venha nos guiar, venha nos mover, venha, ó Pai querido, nos conduzir segundo a Tua palavra, para que possamos andar, ó Pai querido, em terra firme, para que possamos andar, ó Pai querido, com poder e com autoridade, sabendo daquilo que estamos falando, sabendo daquilo, Pai querido, que estamos vivendo, sabendo que o Senhor está conosco, Pai querido, e sabendo que a Tua glória será manifestada sempre através da Sua palavra. Deus, que o Senhor possa agir, Pai querido, sobre os corações, sobre as nossas vidas agora, Pai querido, nos dando entendimento de mais de Ti e daquilo que o Senhor tem para nós, porque queremos viver o melhor, e o melhor está em Ti, nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, né? Eu sempre falo que talvez é um dos primeiros versículos que a pessoa vai ter convivência em sua vida. Hoje em dia é mais difícil de ver, mas eu lembro que na década de 90, quando eu era criança, ali era um dos versículos que eu mais via estampado dentro das cozinhas, nos panos de pratos, O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Tanto é que quando tinha gincanas bíblicas, e eu ainda não era cristão, e eu ia para a escola dominical, ali junto com a minha tia, ou junto com a minha mãe, em algum momento que me levavam, e tinha ali, para você ganhar uma bala, ganhar um doce, você tinha que falar um versículo. E como eu não nasci num lar evangélico assim, e como eu não conhecia a leitura da palavra, não tinha essa direção ali naqueles momentos ali, logo a princípio da minha infância, o versículo que eu conhecia era: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu acho interessante porque foi o primeiro contato de um versículo que eu conhecia na Bíblia, de um texto que eu conhecia, que estava na Bíblia, E o interessante, eu sabia que era um versículo que deveria ser falado, mas eu não sabia onde estava, porque eu só tinha decorado: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu lembro que eu fui cheio de certeza: vou falar esse versículo e vou ganhar a bala. Quando eu falo esse versículo, a pessoa me diz assim: esse não vale, porque esse é muito conhecido. E como assim esse não vale? Esse é muito conhecido. Era o único que eu conhecia. Para mim, teria toda a razão de existir. Mas aqui eu quero de valer, mas o que eu quero apontar para você aqui, que além do doce que eu estava pretendendo e almejando naquele momento, foi o momento em que eu descobri que eu precisava conhecer a Bíblia, se eu quisesse ter algo a mais para mim. Se eu quisesse ganhar aquele doce, o que eu precisava? Conhecer a Bíblia, conhecer outros versículos. Então eu lembro que eu peguei a Bíblia, comecei a procurar um monte de versículos pequenininhos para que eu pudesse decorar aqueles versículos pequenos e pudesse falar para que eu ganhasse o doce. Porque o meu alvo naquele momento era o doce. Mas quando eu cresci, quando eu conhecia Jesus ali de fato na minha adolescência, ali na parte da transição de adolescência para ser jovem, quando eu conhecia Jesus de verdade, naquele momento, o versículo "o Senhor é meu pastor"
Já não era mais um objetivo de conseguir um doce, mas era um objetivo de conhecer um Deus que ia conduzir a minha vida sempre. Um Deus que iria me guiar sempre. Um Deus que me daria orientações para que eu pudesse ter um caminho seguro na minha jornada. Então agora o meu objetivo não era mais procurar a Bíblia com versículos pequenos para que eu pudesse ganhar um doce, mas o meu objetivo era conhecer esse Deus. Então eu olhava para a Bíblia para ter um conhecimento da presença de Deus e da glória de Deus para a minha vida. E agora eu faço essa pergunta para você. Como você tem olhado para o versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Qual é o seu objetivo nele? Qual é o seu objetivo em olhar para esse versículo? É ter alimento na sua casa? É ter provisão no seu lar? Ou é o motivo de dizer, eu vou conhecer coisas novas agora, porque Cristo tem coisas novas para mim. Ele quer me guiar de uma forma que eu não conhecia. Porque se ainda o seu olhar estiver apenas no chocolate, ou na bala, ou apenas em ter a sua despensa da sua casa cheia e não ser guiado por esse pastor, você ainda está errando com esse versículo. Você ainda não está ligado no que esse versículo tem para a sua vida. Ele está falando de um pastor, e um pastor cuidava das suas ovelhas, um pastor zelava pelas suas ovelhas. Se uma só das suas ovelhas se perdessem, o que a palavra de Deus diz? E o que o pastor agia e fazia? Ele colocava, se ele tivesse 100 ovelhas, ele colocava 100 ovelhas em segurança e ia em busca de uma ovelha que se perdeu. O pastor tem um zelo pela sua vida, que não é apenas para cuidar da sua despensa, da sua casa, não é apenas para cuidar da sua finança, que não é apenas para dizer, nada vai te faltar financeiramente, mas não. O pastor aqui, ele está querendo que você não falte nada na sua vida do seu Espírito, do Espírito Santo do Senhor. Ele não quer que falte na sua vida a palavra de Deus, ele quer que você tenha uma vida cheia da palavra de Deus. Ele aqui, tanto é que ele diz aqui, deitar-me faz em verdes pastos, olha, aonde há alimento, mas esse alimento não é somente o físico, esse alimento ele tem que ser o espiritual da sua vida, ele tem que ser o alimento que é a palavra de Deus, que você tem que guardar, colocar dentro do seu coração, porque a palavra do Senhor é bem clara no livro de Salmos, no capítulo 119, acredito que é o versículo 11, deixa eu ter certeza aqui. Salmo 119, versículo 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E agora eu pergunto para você novamente, o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Agora, qual é o seu objetivo com isso? É ganhar um chocolate? Ou ser suprido em todas as suas necessidades, tanto físicas quanto espirituais? Nada te falta. Se uma das suas ovelhas estavam feridas, o pastor tinha o óleo para derramar sobre as feridas das suas ovelhas. Nada te falta. O pastor ele tem a cura para derramar sobre a sua vida. O pastor ele tem a unção para derramar sobre a sua vida. Ele tem o seu espírito para derramar sobre a sua vida. Mas se você ainda estiver ligado apenas da provisão do alimento na sua casa e do dinheiro na sua casa, você vai deixar de viver as coisas profundas que Deus tem para você através deste versículo. Não se deixe enganar. Deus é muito mais do que aquilo que você quer viver para a sua vida hoje. Deus ele quer te mostrar que se você se perder, Ele vai te tomar no colo, vai te trazer de volta para o seu rebanho. E Ele fez isso. Sabe como? Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e viu você perdido no meio da multidão dos seus pecados. Viu você desorientado, porque não tinha uma palavra para te guiar. E Ele trouxe a palavra. Viu você faminto, e Ele disse, eu sou o pão vivo.
eu sou o pão vivo. E olha a resposta de Pedro, para quando Jesus diz, quando vai todo mundo embora, depois de Jesus dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: Senhor, para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Para onde você vai? Para onde você vai sem conhecer o pastor da sua vida? Jesus Cristo, ele desceu dos céus, ele recusou ali a sua glória, né? Cresceu como um menino, depois tornou-se homem, tornou-se adulto, e ali ele executou a palavra de Deus, executou a obra de Deus, morreu na cruz. Levou a maldição que estava sobre nós, ele se fez maldito por nós, porque ele subiu na cruz, ele subiu no madeiro, e a palavra do Senhor diz que maldito é o homem que é pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. E ele ali estava, a sua condenação era os nossos pecados, era aquilo que nos condenava, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque aquilo que nos condenava, que eram os nossos pecados, ele tomou sobre si. Ele levou sobre si, ele falou: eu vou levar os seus pecados, os seus fardos, a sua culpa, as suas dores comigo. E ele levou para a cruz. Ele foi açoitado, ele foi desprezado. A palavra do Senhor diz que dele não fizemos caso, né? E foi as pessoas começaram a ver, olha só, achando que a condenação estava sobre ele, era válida. E quando nós vemos aqueles dois ladrões na cruz, um diz, né? Se você é Deus, salva a você e salva a nós. E o outro diz que o outro devia se calar. Porque ele diz assim: nós merecemos estar aqui, nós temos culpa, mas ele nada fez. Cristo estava ali, levando sobre si os nossos pecados. Cristo, o pastor, ele estava ali fazendo o quê? Dando a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Cristo estava fazendo aquilo. E talvez você ainda está olhando para esse versículo, olhando para a despensa da sua casa, e olhando para a quantidade de valor de dinheiro que você tem na sua casa ou no seu banco. Cristo quer te dar algo mais profundo. Ele quer que você avance no conhecimento da palavra de Deus. No livro de Oséias, ele diz, né, que devemos conhecer a palavra de Deus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como uma alva será a sua saída, e ele nos irá como a chuva seródia que rega a terra. Olha só, o conhecimento da palavra de Deus nos sai como o nascer do dia, e como uma chuva que rega a terra, para que ela produza frutos. Conheça a Deus, além daquilo que você acha que é a dimensão que Ele deixou para você. Ele deixou muito mais. Só que para conhecer muito mais de Deus, nós temos que nos aprofundar. Qual é o seu alvo em conhecer o pastor da sua vida? Conhecer um Deus que vai te sustentar aqui nessa terra, ou um Deus que vai te dar força, vigor, um Deus que vai te dar autoridade, um Deus que vai te dar autoridade para falar em nome dEle, para pregar em nome dEle, um Deus que vai te dar autoridade para você impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, um Deus que vai te dar autoridade para que você possa prosperar em todas as suas obras, ao ponto de colocar as mãos sobre alguém que está endemoniado e aquele demônio ser expulso, ao ponto de liberar a palavra de Deus de maneira profética, e a palavra profética ganhar vida e ganhar forma e transformar uma situação, uma história. Você quer um pastor que apenas vai te alimentar com a comida física, ou você quer um pastor que vai te alimentar com todo o poder e autoridade que nele está? Porque Jesus Cristo,
Ele deseja que as suas ovelhas sejam revestidas do seu poder, da sua autoridade, da sua unção. Sejam guiadas por Ele em todo o tempo. Versículo 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O Espírito Santo é essas águas tranquilas. Os verdes pastos é a palavra de Deus que está te sustentando. As águas tranquilas é o Espírito Santo de Deus. E você precisa do Consolador sobre a sua vida. Ele diz: não vos deixarei órfãos, vos deixo o Espírito Santo. Aquele que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Não para aqueles que querem apenas o alimento ou o dinheiro, mas para aqueles que querem serem preenchidos pelo Rei da Glória, pelo Espírito Santo de Deus. Para aqueles que querem ser guiados a toda a verdade. Para aqueles que querem ministrar a palavra de Deus em toda e em qualquer parte. Para aqueles que querem ser referência de Deus nessa terra. E Deus derrama do seu Espírito. E Deus derrama do seu Espírito. E é o Espírito Santo que faz você clamar Abba Pai. É o Espírito Santo que faz você ter conhecimento de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo sempre vai te conduzir a ser semelhante a Jesus, a ser uma cópia de Jesus, sempre vai te conduzir a agir como Jesus agiria, sempre vai te orientar quando você está ali a ponto de desviar o seu caminho, vai falar: opa, volta, porque não é este o caminho. É o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir, é o Espírito Santo de Deus que vai falar ao seu ouvido, é o Espírito Santo de Deus que vai falar ao seu espírito, e o seu espírito vai poder falar com Deus. E nós devemos almejar ter esse conhecimento da glória de Deus, que é o Espírito Santo. Nós não podemos desprezar a obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós não podemos desprezar aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Não podemos negligenciar o Espírito Santo de Deus. Ele quer falar contigo. Ele quer te conduzir até Jesus Cristo. Ele quer te guiar. Ele quer te guiar. E você tem que entender o pastoreio do Senhor. Você tem que entender que aquilo que Deus diz que você deve fazer com certeza. Aquilo que Ele diz que você não deve fazer, você não faça. Sabe por quê, meus irmãos? Existe um caminho que nós estamos trilhando hoje, e este caminho é rumo à cidade celestial, este caminho é rumo aos céus, esse caminho é rumo à presença de Deus, esse caminho é para viver com Deus eternamente. E o Espírito Santo de Deus, Ele está te conduzindo, Ele está te guiando, Ele está dizendo: olha, atente para as minhas palavras, atente para o que eu estou apontando para você sobre Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas sabe quem vai te fazer entender esse caminho? É o Espírito Santo de Deus. Sabe quem vai fazer você compreender essa verdade? É o Espírito Santo de Deus. Sabe quem vai fazer você alcançar a vida? É o Espírito Santo de Deus te conduzindo a Cristo. Porque o Espírito Santo de Deus sempre vai te apontar para Cristo. Assim como o Filho sempre vai te apontar para o Pai. Você precisa entender. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus precisa fazer parte da sua vida. Que a sua comunhão com Deus depende das águas tranquilas, tocando a sua vida. E as águas tranquilas não fazem você perder o foco, mas muito pelo contrário, faz você contemplar aquilo que Deus tem para você à frente. As águas agitadas fazem você perder o foco, porque você quer olhar tudo, mas o seu olhar não é periférico. As águas tranquilas fazem você contemplar e alcançar a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que há um rio de águas cristalinas, há um rio de águas tranquilas que fluem do trono de Deus.
E este rio, quando você pensar que um rio tem uma nascente, e você começa a olhar em direção da onde esse rio está fluindo, se você subir em direção a esse rio, subir em direção à nascente, você chega ao trono de Deus. É tempo de você olhar para as águas tranquilas do Espírito Santo e avançar até a nascente para chegar no coração de Deus. É tempo de você olhar para o que Deus deixou na palavra de Deus e falar assim: eu vou seguir ela de forma verdadeira em minha vida. Eu não vou negligenciar aquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim neste momento hoje. Afaste-se do pecado. Afaste-se daquilo que te afasta de Deus. Daquilo que te impede de alcançar novidades de Deus, aquilo que te faz desviar o caminho, fazendo com que o pastor tenha que ir lá buscar você para te trazer de volta para o rebanho, porque toda vez que você se desvia do caminho, você se fere. Toda vez que você se desvia do caminho, você se machuca. Toda vez que você se desvia do caminho, você passa por privações. Toda vez que você se desvia do caminho, você pode andar pelo caminho que diz aqui, ó, o vale da sombra e da morte. Toda vez que você se desvia do caminho. E daí você vai dizer: ah, mas eu estou seguro porque tu estás comigo. Mas não se desvie. Mas não se desvie. Não vá por esse caminho se seu pastor não está te levando. Porque nós vamos passar sempre por adversidades. Vamos passar por momentos muito difíceis em nossas vidas. E que você vai falar assim: olha, outra pessoa não suportaria o que eu estou suportando. Mas se nesse caminho você está passando e o seu pastor está contigo, como diz esse versículo, nada pode te causar dano. Nada pode te causar dano, porque o Senhor está contigo. Agora, se você se desvia do rebanho, se desvia do pastor e vai por esse caminho sozinho, aí eu vou dizer para você: vai te causar dano. Você vai sofrer. Vai doer. O pastor vai ter que ir ao teu encontro. Vai ter que te socorrer. E aí ele vai ter que te tratar novamente. E o que eu estou querendo dizer para você: não se desvie do caminho. Não se desvie do caminho. Cristo nos ama e Ele vai ao nosso encontro, mas muito melhor é estar no caminho ao qual o Senhor está nos conduzindo, porque nele nós não teremos privações, nós vamos ser cuidados, nós não teremos dificuldades. Mas quando nós nos desgarramos, fugimos da palavra de Deus, quando nós olhamos e vamos encontrar aquilo que Deus tem para nós, nós vamos sucumbir. E talvez nós vamos ser lançados no mar, como foi Jonas. Talvez aí vamos ficar ali dentro do ventre de um grande peixe, passando dificuldades que não éramos para viver, para depois lá na frente viver aquilo que Deus tinha para nós. Busque viver já toda a plenitude de Deus agora. Busque viver aquilo que Deus tem para você agora. Viver o hoje, viver já hoje. Viver hoje a presença de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o amor de Deus que lança fora todo medo hoje. Busque viver hoje o poder e a autoridade que Deus tem sobre a sua vida, de você poder colocar a mão sobre os enfermos e ele ser curado. Busque viver hoje, interceder pelos seus irmãos, para que Cristo olhe você, se pondo no lugar do seu irmão que passa dificuldades, e ele poder derramar do poder dele sobre a vida daquele seu irmão. Busque viver hoje a integridade que só Deus pode pôr na sua vida, que é de um homem santo diante de Deus, de um homem que vai, com as suas obras, vai conseguir anunciar a Cristo. Porque quando as pessoas verem as suas obras, vão falar: essas obras são as mesmas que Jesus Cristo fez. É as mesmas que Jesus Cristo faria. E as pessoas vão reconhecer Jesus sobre a sua vida, e não vão reconhecer mais você como membro de alguma igreja ou pelo seu nome, mas vão conhecer você como um servo de Deus, como um homem e uma mulher de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque estão ali buscando subir o rio das águas tranquilas até chegar no trono da graça de Deus. Versículo 3 diz: refrigera a minha alma. Olha que lugar tranquilo esse, hein? Refrigera a minha alma. Quantos de nós, nesse verão que nós estamos vivendo, não estamos ali em algum momento procurando uma sombra para nós?
procurando um lugar ali que a gente possa ficar lá assim, nossa, que brisa gostosa, que lugar suave, que lugar tranquilo, aonde o calor do sol não está ali tornando você uma pessoa cansada, né? Porque o calor do sol deixa você mais cansado. E daí Deus te leva às águas tranquilas. Aí Deus te leva a um lugar de refrigério para a sua alma. E esse trabalho de refrigério, mais uma vez, é o trabalho do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Quantas vezes nossas vidas estavam confusas até conhecermos as verdades de Deus para as nossas vidas. E quando nós conhecemos a verdade de Deus, veio o refrigério, veio a brisa suave, veio o Espírito Santo de Deus. Veio o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o consolo. Veio o Espírito Santo de Deus te conduzindo a conhecer a Cristo. Veio o Espírito Santo de Deus dando um start na sua vida, dizendo: não, você não vai viver sobre assolação. Não, eu tenho uma brisa, eu tenho um lugar de refrigério, eu tenho um lugar de descanso para você. E olha só que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, diz: ainda resta um descanso para o povo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é esse descanso. Entre no descanso do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te conduzir a Cristo com maior facilidade. E quando você olhar a palavra de Deus, falar que eu não entendo, o Espírito Santo de Deus, no seu lugar de descanso, vai começar a revelar a você a palavra de Deus, e você vai começar a ter o entendimento da palavra do Senhor sobre a sua vida, e você vai ter um maior refrigério, porque a palavra de Deus vai começar a transformar coisas na sua vida que não eram transformadas, porque você era saciado por coisas momentâneas, mas a palavra de Deus, ela começa a te criar raízes dentro de você, e começa a brotar de você, e daí depois que começa a brotar, você começa a ter um entendimento, porque aquilo já está dentro do seu coração, já está enraizado, sabendo que todo o poder e todo contido na palavra de Deus já faz parte da sua vida. Esse é o lugar de refrigério que só o Espírito Santo de Deus pode dar. É fazer a palavra de Deus já começar a ser enraizada e começar a brotar sobre a sua vida. Revelação da palavra de Deus nós temos através do Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai nos revelar. E como Ele nos revela, nos direcionando a Cristo. E como Cristo nos torna filhos de Deus, nos direcionando ao Pai. E diz aqui mais: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas, caminho estreito. Caminho estreito. Justiça. Como aqui, a justiça diz: qualidade de quem está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o direito e o justo, aquele que trata as coisas de forma sempre imparcial. Ele não tem parcialidade, ele não busca os seus próprios interesses na justiça. E Deus nos guia pela vereda da justiça. Deus não é uma pessoa parcial, que atende um e não atende o outro. Deus, ele é imparcial. Se você for guiado pelo Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, se você se permitir ser guiado por Jesus Cristo, que é o nosso pastor, você vai aceitar ser guiado pelo Deus Todo-Poderoso e vai seguir tudo de forma direita, justa, e vai seguir a sua palavra, e vai ser conduzido pela palavra de Deus. E se você for ser guiado pela palavra de Deus em todos os aspectos em que Deus diz que você deve viver, que é ouvindo a sua palavra, dando atenção à sua palavra e praticando a sua palavra, você vai ser guiado pelas veredas da justiça.
E era esse versículo que eu desejo que seja a tônica dessa pregação hoje. Seja guiado pela vereda da justiça. Nós olhamos para a Bíblia e vamos ver diversos homens de Deus que foram chamados, tiveram uma chamada de Deus para as suas vidas, para fazer obras maravilhosas durante a sua jornada. Uma delas que nós vemos é Noé. Noé, no seu tempo, num tempo como este, em que o mundo estava ali acometido sobre pecados esses que incomodavam a Deus, pecados esses que chegaram aos céus, e Deus falou assim: eu não posso mais conviver com esse pecado, porque ele é muito grande. Ele falou: vou destruir a humanidade. E Deus faz uma chamada para Noé, um homem que não se vendeu, um homem que não se entregou àqueles pecados, um homem ao qual Deus disse que era um homem justo, um homem bom. E Deus faz uma chamada para ele e fala para Noé construir a arca, e nós já conhecemos a história. E a partir ali de Noé e de sua família, Deus começa de novo uma nova geração, começa de novo ali a multiplicação da humanidade novamente através de Noé. Daí depois disso nós vamos ver uma chamada ali de Deus, vai chamar Abrão, e Deus chama Abrão, fala: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para o caminho que eu te mostrarei. E Deus ali faz uma obra maravilhosa, né? Com Noé ele mostrou a obra da salvação que estava dentro da arca, e Jesus Cristo é aquela arca. Nós hoje temos a obra da salvação, que foi a mesma coisa que Jesus Cristo que Noé viveu, Jesus Cristo fez em nossas vidas. Nós entramos na arca assim, através de Jesus Cristo, nós somos salvos. Que obra maravilhosa! Através de Jesus Cristo nós somos salvos. E Deus agora vai mostrar que Ele é um Deus que sustenta, um Deus que abençoa, um Deus que guarda, um Deus que abençoa aqueles que te abençoam, um Deus que amaldiçoa aqueles que te amaldiçoam. E Deus vai mostrar isso sobre a sua vida através da vida de Abrão, quando a sua chamada para Abrão, né? Em Noé nós encontramos a salvação, em Deus nós vamos encontrar a bênção de um Deus zeloso que cuida de nós, não importa a nossa jornada. Ele vai falar assim: eu estou com vocês, eu estou zelando com vocês. Não importa o tamanho da sua jornada, se vai ser de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 80 anos, não importa qual vai ser o tamanho da jornada para alcançar a sua bênção. Ele vai dizer assim: eu sou um Deus que te abençoa. E ele fez isso com Abrão. Passou anos da chamada de Abrão até o momento de ele receber a sua promessa, que era seu filho Isaque. Passou anos, mas Deus estava dizendo assim: eu sou um Deus que te abençoa, um Deus que tem promessas para a sua vida. E essa promessa também é cumprida em Cristo Jesus, porque Ele nos deixou uma promessa de que um dia nós vamos viver com Ele eternamente. E essa é a bênção que Jesus deixou para nós: vamos viver com Ele. E Deus ali fez uma chamada para Abrão, e nós conhecemos a história de Abrão, e toda vez que Abrão seguiu a palavra de Deus e a orientação de Deus, ele foi abençoado grandemente. E quando ele errou, e quando ele falhou, ele voltou para a palavra de Deus e foi abençoado novamente. Nós vamos ver a chamada de Jacó, né? Jacó, que foi um homem ali que era um suplantador, um homem ali que enganava para obter, para ser abençoado, né? Mas aquela bênção não servia. A bênção verdadeira era a bênção de verdade, a bênção qual Deus tinha para ele, que era em verdade. E Deus o abençoou quando ele entendeu. E ele disse assim: olha só, né? Ele diz: esse lugar agora, quão terrível este lugar. Senão, esse lugar é a casa de Deus. Quando ele estava no meio do deserto, ele teve um encontro com o Senhor no meio do deserto, ali no meio da maior privação da sua vida, aonde ele não conseguiria enganar mais ninguém, porque não tinha mais a quem enganar. Ele estava desolado e ele viu uma escada do alto dos céus até a terra. E essa escada era Jesus. Essa escada era Jesus. Ele viu a escada do alto dos céus até a terra. A única coisa que nos guia para vivermos com Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor.
E ali ele teve um encontro e falou: este lugar não é outro senão a casa de Deus. E ali ele diz, né? Ele constrói um altar, ele derrama o azeite que era para a sua jornada sobre o altar. Ele derrama um azeite ali sobre aquele altar. E ele diz que tudo que ele recebesse, ele daria o dízimo, ele devolveria ao Senhor, daria o dízimo ao Senhor. Mas ali naquele momento, ele fez algo que é interessante. Ele construiu um altar. Ele foi um homem que construiu um altar e falou: esse lugar é a casa de Deus. E ele falou assim: se o Senhor for comigo e me abençoar. Ele disse: olha, vai comigo. Ele construiu um altar para Deus, recebeu Deus e depois disse: vai comigo. Deus tem uma chamada para você e nessa chamada Ele deseja ir com você. Faça um altar hoje, a sua casa é um altar. Faça um altar hoje, a sua vida deve ser um altar. Faça esse altar da sua vida e fala: Senhor, vai comigo. Vai comigo. E Deus foi com ele. E todas as vezes em que Jacó, que se tornou Israel, andou com Deus, ele foi abençoado. Uma chamada para viver num caminho estreito, num caminho da justiça. E depois de Jacó, a chamada foi para quem? Foi para José. Depois de José nós conhecemos a história. A chamada foi para a nação de Israel através de Moisés. E Deus fez uma chamada para uma nação inteira, uma chamada para a nação inteira. Ele disse para Moisés assim: ó, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. E Deus foi ali para libertar o seu povo. E daí Deus falou com o seu povo no meio do deserto. Chamou o seu povo para andar com ele. E depois nós vamos ver histórias de homens que foram chamados para Deus. Vamos ver homens como Gideão. Homem que estava ali já dizendo assim: a minha vida não vale nada, já estou escondido aqui, estou malhando o trigo aonde devia se pisar as uvas. Né? Já estou aqui desanimado porque tudo que nós conseguimos vem um inimigo e saqueia e nos rouba. E daí Deus fala: homem valoroso, e chama Gideão para ser um grande conquistador, um juiz ali no meio da nação de Israel. Aí depois nós vemos ali a chamada de Deus para Sansão, é uma chamada de Deus ali antes dele nascer. Deus já conversa com Manoá, conversa com a mãe de Sansão e com Manoá, seu pai. Né? E ali Deus já aponta Jesus Cristo, que ele disse que o seu nome é maravilhoso, ele é maravilhoso, né? E ali tem uma chamada para Sansão, e Sansão é um homem nazireu, né? E Sansão, enquanto viveu como nazireu, ele foi um grande juiz, um grande conquistador na presença de Deus. Quando ele se afastou, ele viveu, sucumbiu ali aos pecados, né? Ele colheu os frutos dos seus pecados, ele foi escravizado, mas quando ele se voltou para Deus, mais uma vez ele libertou o povo de Israel. Mesmo que com a sua morte, ele trouxe livramento para a nação de Israel dos seus inimigos. Porque ele se voltou para Deus. E Deus transformou a vida de Sansão novamente. Bom, irmãos, Deus fez uma chamada para você. Quando você estava perdido no meio dos seus pecados, Ele fez uma chamada para você, e essa chamada para a sua vida, é uma mudança de história. Aquilo que você conhecia de você já não vai ser mais o que vai mais te marcar, porque essa chamada agora é para aquilo que Cristo tem para derramar sobre a sua vida. Aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para moldar na sua vida e te conduzir para Cristo. É aquilo que Cristo tem te apontado para Deus. E aquilo que Deus tem te apontado para o Espírito Santo dele e para Jesus Cristo, Senhor. E essa novidade é uma vida de poder e autoridade no nome do Senhor. É uma vida semelhante à de Cristo. É uma vida semelhante aos homens que conquistaram bênçãos na palavra de Deus. Aqui eu falei de homens no Velho Testamento. No Novo Testamento nós temos os apóstolos, que são grandes referências para nós, porque sem eles ministrando, muito difícil seria a chegada do Evangelho para nós hoje, nessa geração. Deus levantaria outros, mas talvez fosse de forma totalmente diferente. Mas aqueles homens que entenderam a sua chamada fez com que o Evangelho do Senhor chegasse hoje para nós. Se você entender a sua chamada hoje,
o evangelho do Senhor vai chegar a muito mais pessoas. A sua chamada foi para abençoar e ser abençoado. Foi para mostrar a salvação, que Jesus Cristo ainda salva, que Jesus Cristo ainda liberta, que Jesus Cristo ainda batiza no Espírito Santo, que Jesus Cristo ainda vai voltar e trazer o seu reino sobre nós, que Jesus Cristo ainda cura um enfermo, que Jesus Cristo ainda com seu poder, Ele usa a sua vida para transformar histórias, porque hoje o pastor da sua alma está te conduzindo para que você, ao encontrar outras ovelhas, elas possam olhar para você e falar: eu quero ser cuidado por aquele pastor. Eu não quero ser uma ovelha silvestre, eu quero ser cuidado por aquele pastor que vai colocar azeite nas minhas feridas. Aquele pastor que vai me levar a um pastos verdejantes, aonde eu vou ter alimento, não somente o físico, mas o meu espírito vai ser saciado. Eu vou ter a alegria de Deus em mim, a vida de Deus em mim, o poder de Deus vai extravasar através da minha vida. Siga o caminho que o Senhor tem para você. Olhe para o seu pastor e seja guiado pelos caminhos da vereda da justiça. Seja guiado pelo caminho pelo bom pastor, pelo pastor da sua alma, pelo Senhor Jesus. Seja direcionado. Vamos orar agora. Para que possamos receber o cuidado do pastor. Vamos orar agora para que possamos entender que o pastor da nossa alma deseja nos levar por águas tranquilas, que deseja nos levar a um lugar de descanso, que deseja nos levar por um caminho direito, por um caminho de justiça. Um Deus que, mesmo quando passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Esse é o nosso Redentor, Jesus. E Ele quer fazer parte da sua vida. E se você ainda não tem um contato com Jesus, e se você ainda não conhecer Jesus, eu estou te apresentando Ele agora através dessa palavra. Ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus se entregou por você naquela cruz, para que os seus pecados hoje não fossem um fardo sobre a sua vida, porque Ele levou sobre si na cruz. Ele levou a sua culpa. Ele levou a sua culpa. Se você está enfermo, olhe para Jesus Cristo, porque diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você hoje quer encontrar Jesus e quer obter resposta para a sua vida, entenda isso. Ele se fez maldito por nós. Ele levou sobre si as nossas culpas. Por suas pisaduras somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje você pode ter paz em Cristo Jesus. Tudo que pode assolar a sua vida, como a depressão tem assolado o mundo hoje, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Confia nele. E o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz. Fará sobressair a sua direita como o sol do meio-dia, diz a palavra do Senhor. Pode a tristeza durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Esse é o Jesus que quer cuidar de você. E eu te apresento Ele. Está passando por depressão? Se entrega a Jesus Cristo. Porque Jesus, como diz uma canção, Ele é o motivo da nossa alegria. Deixe Jesus permear, encher o seu coração, guiar o seu coração. Olhe para as palavras de Jesus e seja cheio, seja motivado da presença dele. Você que está cansado, sobrecarregado, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estou te apresentando Jesus.
E esse agora é o seu momento de dizer: Senhor Jesus, eu o aceito como o pastor da minha vida. Eu quero ser uma ovelha que vai ser cuidada por ti, porque eu sei que o Senhor me amou. O Senhor me amou primeiro. Deus Todo-Poderoso, nós estamos agora diante da tua presença, diante da tua palavra, diante da glória do Senhor, ó Pai querido. Estamos agora, Pai querido, desejando mais de ti. Desejamos, ó Pai querido, entrar, ó Pai querido, nas águas tranquilas e caminhar em direção à nascente dessas águas e conhecer o Senhor que está sentado no trono. E conhecer o Senhor, ó Pai querido, que é o poder, que é a vida, que é a essência, que é a nossa segurança, que é a nossa certeza de que tudo vai ficar bem. Que é a nossa certeza de que hoje estamos vivendo aqui nessa terra, mas no futuro estaremos contigo na glória eterna, celebrando o teu nome. Que no futuro céus e terra vão passar, mas a tua palavra permanecerá para sempre e nos dará segurança. Que no futuro nós vamos estar contemplando o Cordeiro e junto com os seres celestiais nós vamos estar cantando a canção do Cordeiro, como diz a tua palavra no livro de Apocalipse, a canção do Cordeiro, a canção de Moisés, que diz que, ó Rei das Nações, quem não te louvará, quem não glorificará o teu nome, quem não temerá o teu santo nome? Grandes são, Senhor, as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai querido, é esse futuro que o Senhor tem reservado para nós, mas enquanto estamos nessa terra, o Senhor vai nos sustentar com a palavra viva, o Senhor vai nos sustentar com o pão da vida, que é o Senhor Jesus. O Senhor, ó Pai querido, vai firmar os nossos pés sobre uma rocha, a qual não existe palavra neste mundo que vai poder nos fazer ruir, porque essa rocha é Cristo Jesus, o nosso maior fundamento. Deus Todo-Poderoso, então, que agora neste momento, pessoas que estão, Pai querido, entregando a sua vida a Ti, pessoas que estão reafirmando a sua aliança contigo agora neste momento, possa ouvir o chamar da Tua voz, ó Pai, o chamar da Tua voz através do Teu Santo Espírito. Comecem a clamar Abba Pai, e aqueles que já estão na sua casa possam se motivar cada vez mais e se alegrar dizendo: Tu és o pastor da minha vida, o Senhor é quem me guia, o Senhor é quem me orienta, o Senhor é quem transforma a minha história e a minha jornada, e eu sei que por onde eu passar, o Senhor está comigo. E se eu vir as maiores dificuldades, se o vento estiver forte contra mim, eu sei que eu posso olhar para o meu pastor e Ele vai estar ali cuidando de mim. Deus Todo-Poderoso, neste momento pessoas estão clamando para serem cuidadas, guiadas por Ti. Então, Deus Todo-Poderoso, que neste momento, para que elas possam ouvir a voz do Seu Santo Espírito e possam ser guiadas por Ti, orientadas por Ti, e possam agora neste momento dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso neste momento dizer: o Senhor é meu pastor e eu sei que Ele é um bom pastor, porque Ele deu a vida por mim, que sou sua ovelha. E vão dizer motivados para os outros: o Senhor quer ser o seu pastor e Ele quer cuidar de ti. Deus, que nós possamos, ó Pai querido, a partir desse momento, sairmos, ó Pai querido, depois desse culto e declarar o poder do Senhor, cuidando de cada coisa em nossos lares e cuidando de cada coisa no reino espiritual. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, porque eu sei que o Teu poder, ó Pai querido, o Teu poder vai se aperfeiçoar no meio das nossas fraquezas. E quanto mais Te conhecemos, mais o Senhor vai se revelar para nós. Então, Pai querido, que haja agora assim fome para se alimentar mais e mais da Sua palavra. Que haja um desejo muito grande de falar: leva-me às águas tranquilas, leva-me ao lugar de descanso, leva-me por amor do Seu nome, leva-me ao refrigério do Teu Espírito Santo e permita-me contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Deus Todo-Poderoso, que possamos hoje sim ser guiados pela vereda da justiça, sim, por amor do Teu nome, sermos guiados por Ti, orientados por Ti e vivemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor. Em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém
e amém. Vamos agora interceder, né? Vamos nos colocar agora na presença de Deus, clamando pelo o alívio da vida do seu irmão que pediu ali, que colocou agora aqui no YouTube, né, os seus pedidos de oração, pedindo alívio, refrigério para a alma, pedindo a segurança do pastor sobre a vida deles, para aqueles irmãos que estão andando pelo vale da sombra da morte e talvez estão andando pelo vale da sombra da morte sem o pastor, para que o pastor possa ir ao seu encontro e resgatar essa vida. Vamos orar sim, para que o Senhor possa libertar aqueles que estão cativos, né, pelos seus vícios, pelos seus pecados. Vamos orar por aqueles que precisam de libertação, porque estão cativos nas mãos do inimigo. Vamos orar para que o Senhor faça a obra de salvação. Orar para que o Senhor faça a obra de uma cura no corpo, restaurando a saúde. Vamos orar para que o Senhor age em favor dos necessitados, daqueles que estão aflitos agora. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor, Deus bendito, eu oro agora em nome do Senhor Jesus, porque é somente no nome do Senhor Jesus que nós vamos alcançar as bênçãos que estamos clamando agora. Jesus é o Deus do impossível. Para ele diz, para ele não há obra impossível, né? Em Deus não há impossíveis. E nós oramos agora, Deus Todo-Poderoso. Oramos, ó Pai querido, pela libertação. Pai querido, pessoas que são dependentes, ó Pai querido, do álcool, pessoas que são dependentes, ó Pai querido, dos vícios das drogas, pessoas, ó Pai querido, que estão agora colocando, Pai querido, em pedidos de oração, ó Pai querido, que pediram ali atrás, pessoas que já pediram para mim libertação dos vícios das drogas. Deus, o Senhor é o único que pode libertar de forma completa. Então, Deus Todo-Poderoso, eu oro, porque eu já vi o Senhor libertando. Pai querido, já vi pessoas, ó Pai querido, que eram destruídas pelas drogas e via a obra maravilhosa que o Senhor fez, ó Pai querido, a obra maravilhosa que o Senhor fez. Então, Deus, essa pessoa que está cativa, essa pessoa que está aprisionada, Pai querido, por essa obra maldita do inferno, que faz a pessoa deixar de viver, Pai querido, a vida que o Senhor tem para ela, eu oro, Pai querido, para que seja quebrada agora, Pai querido, essa maldição, para que a alegria volte para aquela mãe de família, para o pai de família, para que a alegria volte para aquela casa, para aquela família, mas muito mais do que alegria, para que haja salvação nesse lar, para que haja salvação, Pai querido, que seja restabelecido aquilo, o desejo do Senhor, o desejo principal, para que todos possam viver bem. Em nome de Jesus eu oro, Pai querido, para que haja libertação, Pai querido, do álcool, das drogas, para que, Pai querido, as pessoas, Pai querido, que eles possam olhar para Ti e serem transformadas em nome do Senhor Jesus. É que eu oro, Deus Todo-Poderoso. Oro, Pai querido, por aqueles, Pai querido, que estão enfermos agora. Pai querido, muitas pessoas estão enfermas. A vida da minha mãe, Iraci, eu oro, Pai querido, para que o Senhor toque, Pai querido, no seu coração, toque no seu pulmão. Deus Todo-Poderoso, eu oro para que o Senhor toque nas células Pai querido, cada célula do seu corpo que está enferma agora, em nome de Jesus. Pai querido, o Senhor é o Deus do milagre. Pai querido, o Senhor é o Deus da obra. Eu sei que Tu és o Deus, Pai querido, que pode fazer o impossível. Pai querido, então, Pai querido, delibera sobre ela do Teu poder, da Tua autoridade, Pai querido, da glória do Senhor, para que haja cura, Pai querido, em seu pulmão, para que haja cura em seu coração, Pai querido, para que os seus organismos, Pai querido, os seus órgãos possam responder bem, Pai querido, em nome de Jesus. Eu sei que Tu és um Deus de milagre, um Deus que tudo pode, Pai querido, então sopra sobre ela, Pai querido, sopra sobre ela do Teu poder, em nome de Jesus, sobre a vida da Vitória, minha prima. Deus, Pai querido, vai ali, Pai querido, onde estão alojados os tumores, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, e lança fora, Pai querido, faça ela expelir esses tumores, faça o milagre acontecer sobre a vida dela de forma maravilhosa, Pai querido. Eu sei que Tu és um Deus que pode agir, um Deus que faz milagres, Pai querido, o Senhor não falha,
nunca falhou, e se for da tua vontade, eu coloco sobre a vida dela e da minha mãe, Pai querido, Pai querido, o teu poder e a tua autoridade, sabendo que o Senhor pode agir, Pai querido. Cumpra, Pai querido, os seus milagres, Pai querido, sobre pessoas que estão pedindo, Deus, por cura agora neste momento. Toca, Pai querido, em cada célula dos seus corpos agora em nome de Jesus Cristo, Pai querido, trazendo, Pai, a cura para que o corpo volte a ser sadio em nome de Jesus. Tu és um Deus que ainda faz milagres, Tu és um Deus vivo ainda, Pai querido, e eu sei que a Tua obra pode acontecer sobre essas vidas em nome de Jesus. Pessoas que estão sucumbidas, Pai querido, estão pedindo cura agora por pessoas que estão enfermas por Covid, Pai querido, que venha a cura do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, que talvez talvez não, a fadiga, Pai querido, que as pessoas estão sentindo, o cansaço, Pai querido, a enfermidade que está sobre o seu corpo, não venha afetar, Pai querido, os seus sentimentos agora em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é a nossa alegria, Pai querido. Então coloca a tua alegria sobre essa vida, que ela passe, Pai querido, pelo Covid e seja a saúde restaurada em nome de Jesus, que o seu pulmão não fique comprometido, Pai querido, em nome de Jesus. Após, Pai querido, isso, em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai querido, porque Tu és a cura, Tu és a vida, Pai querido, por pessoas, Pai querido, que um dia ouviram da palavra do Senhor, Pai querido, que possam ser transformadas agora e voltar para os Teus braços, quando possam ter um encontro com um pastor que está indo ao encontro dela agora neste momento e falar: eu quero ficar aqui abrigada dentro dos Teus braços, Senhor Jesus. Pai querido, é em Teu nome que eu oro, para que essas pessoas, Pai querido, possam ouvir a chamada do Senhor mais uma vez e retornar para a Tua presença em nome de Jesus. Deus, Pai querido, eu oro pela vida do meu pai, da minha avó, dos meus tios, Pai querido, e primos que estão distantes do Senhor, que um dia já ouviram a Tua palavra, Pai querido. Eu oro para que o Senhor, Pai querido, os encontre. Eu oro para que o Senhor, Pai querido, os encontre agora nesse momento da vida deles e eles possam, Pai querido, ter um encontro contigo, porque o Senhor já está indo aos seus encontros. É em Teu nome santo que eu oro, Pai querido, para que a vida, Pai querido, seja deliberada sobre os perdidos, sobre aqueles que estão cativos nas mãos de Satanás, em nome de Jesus. Eu oro, Pai querido. Eu oro, Pai querido, para o fim dessa pandemia, Pai querido, para que a Sua obra, Pai querido, restauradora sobre Pai querido, aqueles que Te buscam, Pai querido, possa ser maravilhosa. Eu oro, Pai querido, para que o mais breve possível possamos retornar aos cultos presenciais. Eu oro para que a Tua glória, Pai querido, possa ser deliberada sobre a Tua igreja, Pai querido, que nós possamos, Pai querido, juntos como igreja adorar ao Teu nome, honrar a Tua presença, Pai querido, e dizer: não há outro Deus como o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Eu Te exalto e Te adoro e o louvo, porque Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Seja exaltado e glorificado o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro.